Programa Viva Ubuntu, apoio cultural, Lacoste Beer, RS 509, número 6504, anexo à lavagem do Aladim. Forever Live, representante em Camobi, Inês Negrini. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para você, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que você conheça a nossa comunidade negra. Afinal de contas, onde estamos, o que fazemos, o que conquistamos, como trabalhamos e contribuímos para que Santa Maria seja a Santa Maria de todos e todas nós. Afinal de contas, como a gente faz Santa Maria ser a cidade das oportunidades. E hoje eu tô com uma menina incrível aqui, eu chamo de menina, que é a Mary. Por quê? Porque a Mary é a nossa parceira. A Mary, eu vou dizer assim porque é aluna da Ubra Santa Maria, do curso de Direito, por isso que eu vim com a camiseta do nosso curso hoje. E a gente vai conversar sobre um monte de coisa, Mary, mas eu sempre te vi dentro da universidade, andando pra lá e pra cá, e sempre ligeira, e conversando com as pessoas, e dada, fazendo aquele movimento que é natural dos cursos de Direito. Sim. E sempre assim, ó, de uma forma muito positiva e proativa. Eu disse, mas eu tenho que conversar com essa guria mais de perto. Muito obrigada por ter vindo. Ai, obrigada a você pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje, né? Me sinto muito honrada com o teu convite e com a minha participação no Viva Ubuntu. Obrigada. Mary, como é que a família é daqui de Santa Maria? Sim, meu pai é daqui de Santa Maria. Meu pai, nascido, criado aqui. Minha mãe, ela era professora em Porto Alegre, mas ela, enquanto morou aqui em Santa Maria, durante 10 anos ela deu aula no Bilac, ela deu aula no Solon Rosa, ela deu aula na Gomes Carneiro, em várias escolas aqui em Santa Maria, sabe? E o meu pai militar, né, da brigada, coronel reformado e advogado. Ah, tá. E tá advogando? Ainda. Ai, coisa boa. E essa família daqui, pai, mãe e você, era um trio? Era um trio. A filha única? A filha única. Nós éramos 3 na nossa casa, mas a minha avó paterna morava ao lado, né? E na rua de baixo, que nós morávamos na Niederauer, na Olavo Bilac, era o meu padrinho, meu tio, os filhos dele, então aquela quadra ali era nosso domínio. Ah, que legal. Sim, então tu não cresceu sozinha? Não. Nem um pouco. Eu cresci cercada de muito amor. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, sabe, em dizer, eu fui uma criança muito, muito amada. Uma adolescente muito querida pela família toda, tanto materna quanto paterna. Então, esse meu lado de me doar e dessa espontaneidade toda é esse carinho que vem de casa. Sim, porque daí tu consegue expandir. Sim. E tu sempre foi, desde pequenininha, assim, extrovertida, faceira? Eles me forçavam a ser assim, sabe? Porque o que acontece? O pai e a mãe, eles sempre participaram de Lions, de Rotary, e aí volta e meia, o pai também da maçonaria, então volta e meia tinha os jantares, tinha as festividades deles e tal, e aí a gente estava sempre junto. E dessas festividades, o pai olhava para minha cara e dizia assim, filha, decora aí para mim, tu vai ler isso aqui. Oi? Não, tu vai ler isso aqui. Então essa desinibição veio disso, foi treinamento em casa. Exatamente. Foi treinamento. Desde pequena, desde os meus 8 anos. Não, mas é importante a preparação para a vida, de como a gente se coloca no mundo também, né, Mary? E essa espontaneidade tem que ser natural, porque vai sendo conquistada também, vai sendo conquistada. E essa Mary traz o que de mais forte da mãe e do pai? Da mãe,
um gosto refinado, uma paixão pela educação. Olha. Uma paixão pela educação, porque antes de eu ser bacharelanda de Direito, eu fiz magistério, entendeu? Então as pessoas sempre dizem assim, tu seguiste a mãe e o pai. Segui a mãe e o pai. E o pai, a veia jurídica. O pai, esse gosto pela justiça, pelo que é correto, pelo que é certo, independente de quem seja, para quem seja, sabe? Mas do pai essa veia da justiça e da mãe essa veia da educação. É como eu digo sempre, minha mãe é o coração e meu pai é o cérebro. Ai, que legal. Não, mas é muito importante, porque a gente gostar de alguma coisa, tu se dedicar, que nem assim, fazer um curso de Direito, parece uma coisa simples, mas não é. Não. Tu vai, é complexo, tem que estudar muito, tem que se dedicar, assim, ter certeza da paixão que a gente tem. Sim. Tendo certeza dessa paixão, aí a gente vai embora. Mas tem renúncias. Bastante. Tem renúncias. Bastante. Ah, então mas o que eu sempre digo é, faz aquilo que tu gosta, faz bem feito, porque vai dar certo. Vai dar certo. E essa educação aí passou pro filho, esse cuidado pro filho. Passei pro filho, passei porque ele foi criado comigo e com a minha mãe, né? Ele não tinha o pai dele tão presente assim, mas ele teve todo o amor de mãe, de vó e do meu pai, que volta e meia estava com a gente, né? Porque eu nasci aqui em Santa Maria e fui embora daqui com 6 anos, porque foi quando meu pai foi transferido para Porto Alegre. E eu fiquei 43 anos longe de casa, longe de Santa Maria, sabe? E morei em Porto Alegre durante muitos anos, moramos em Cidreira durante alguns anos, moramos em Osório. Depois eu voltei para Porto Alegre no meio da pandemia, eu voltei para Porto Alegre. Até que um dia eu disse para o meu pai que eu não estava aguentando a violência de Porto Alegre. E aí o pai disse assim, por que tu não pega tuas coisas e não volta para casa? E eu disse para ele, tá aí, que eu vou voltar. Foi assim que eu voltei. E veio embora. Vim para cá, há 2 anos. Ah, não, então agora que tu tá... Agora que eu tô me reconectando com Santa Maria. Olha só. E o filho vem ou ficou? O filho comigo. Mas aquele ali eu não largo, não. Não largo. Só não dizer que ele se orientar, que ele seguir o caminho dele. Ele tá com quantos anos mesmo? Mas se eu te disser, tu vai dizer que eu sou doida, né? Ele tá com 35. Ah, 35. É um homem. É um homem. É um homem, mas... O que acontece? Tanto eu quanto ele, nós somos geração canguru. A gente não sai da bolsa. Exato. A gente não sai da bolsa, sabe? E ele mesmo já disse, mãe, se um dia eu casar e tiver meus filhos, tu vai estar sempre comigo. Então tá. Não, mas são vínculos, né? São vínculos que se estabelecem. E eu sempre digo assim, ó, por isso que hoje em dia a gente não, a gente fala das familiaridades. Sim. Cada família vai ter o seu contexto e a sua formação, sim, né? Os seus combinados, as coisas. Então, isso é interessante de ser respeitado, né? Cada um tem. Mas eu fiquei muito, muito feliz com a tua participação nas Histórias que Inspiram. Como é que foi participar? Foi inusitado para mim, interessantíssimo e muito bacana. Eu me senti muito feliz porque foi assim, eu vi o cartaz na sala de aula e comentando com algumas colegas que conheciam alguma coisa da minha história, eu dizia, por que tu não te inscreve? Vai lá. E eu, será? E um dia conversando com a professora Patrícia, ela disse, conta a tua história. Tá ok. Mas sabe quando tu faz uma coisa, não que tu não leve fé, mas que tu não tá pensando assim em fazer para ganhar e coisa e tal, né? Escrevi. De repente, não mais que no de repente, a professora Patrícia disse, não, tu tem que vir na aula magra, não sei o quê. E eu disse, professora, eu tô com um problema no meu joelho, eu não tô podendo ir, não tô podendo pegar um ônibus para ir. E o meu colega que me dá carona hoje não vai. Não, porque tu tem que vir. E ela não me dizia o motivo, né?
não sabia qual era o motivo. E aí aconteceu, acabou que eu não fui, não consegui ir. E aí a professora Karen me representou. E aí depois, no outro dia que eu fiquei sabendo, eu disse, eu não tô acreditando, gente. Sabe quando é um susto bom? Foi um susto muito bom, porque a minha história inspira pela perseverança, sabe? O que eu acho que contou muito foi essa perseverança de uma pessoa que entrou para a faculdade. Eu fui fazer o vestibular junto com meu filho. Nós dois fizemos. E o que acontece? Ele não passou, porque ele trancou na redação, e eu segui. E há muitos anos nessa luta, nessa veia jurídica, sabe? No curso de Direito. Eu nunca peguei cota de nada, eu sempre fui com a minha cara, com a minha coragem, com o meu conhecimento, fui lá e fiz, sabe? Então são muitos anos, desde 2012. Então o que acontecia? Sempre em universidades particulares, eu fazia de acordo com o que eu pudesse pagar, entendeu? Exato. Então eu nunca dei um passo maior do que a minha perna. Então, mediante essa situação, fui indo devagarinho e bem aos pouquinhos. Até que em 19 minha mãe faleceu e aí eu entrei numa depressão bem profunda. 2 anos de depressão bem profunda. E nesse meio tempo eu saí de Osório, que era onde nós morávamos, e voltei para Porto Alegre no meio da pandemia. Eu já estava deprimida e com mais a pandemia, que tu não via nada nem ninguém, e aquele clima que se instaurou, né? Pelo amor de Deus, aquilo era um pânico geral, assim. E como eu sou uma pessoa que eu sou diabética e hipertensa, o meu pânico era maior ainda em pegar a Covid, né? Então eu não saía mesmo de casa, não saía para nada. E aí, mais depressão ainda. Quando eu fui para Porto Alegre, eu até pensei em retornar aos estudos, sabe? Mas eu não me sentia em condições. Quando eu vim para cá, para Santa Maria, aí sim, aí eu disse, o pai disse assim para mim, filha, volta a estudar. E eu disse para ele, pai, eu quero. Até que um dia eu disse para ele assim, me leva na Ubra. Olha. E aí ele me levou. E aí eu fui lá com as meninas, me informei do que precisava, mais um vestibular na conta e mais uma aprovação, pronto. Foi assim, sabe? Mas, e tô indo devagar, mas sempre, gente, sempre. O negócio é não desistir, se é o sonho da gente, a gente tem que ir com tudo até o fim. E eu acho que é isso que é importante, assim, ó. Afinal de contas, esse sonho de fazer o curso de Direito, de imaginar assim, o direito é aquilo que eu quero fazer pro resto da vida. Quando que isso despertou? Foi em uma conversa com um amigo da nossa família. Ele olhou para mim e disse assim, tu não acha que tu tá fazendo o curso errado? Porque eu fazia secretariado executivo bilíngue. E eu disse, por quê? E ele, tu não tem perfil para servir ninguém. Tu tem perfil de tu mandar. O teu perfil é liderar. O teu perfil é tu estar à frente, não estar atrás. E eu olhei para ele e disse, será? Daí eu tinha sempre uma frase na adolescência, quando as pessoas me perguntavam se eu não queria fazer direito por conta do meu pai. Eu sempre dizia, ai gente, eu sou muito torta para fazer direito, não dá. Sempre dizia isso. Mas, conversando com esse amigo, né, da família, ele me despertou e eu disse, será? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E eu comecei a lembrar de que quando eu era pequena, no escritório do meu pai, ele tinha os códigos, mas eles eram encadernações pequenas, eram pequenininhos assim, sabe? Grossos, mas pequenininhos. E eu tinha mania de pegar aquelas canetas marca-texto dele e encher de desenho na borda, assim, sabe? Que eu dizia, que livro triste, não tem uma figurinha. E eu ficava desenhando solzinho, florzinha, arvorezinha. Quando o pai pegava, estava cheio de desenho. E eu sempre gostei de entrar no escritório do meu pai.
e fingir que eu era ou uma empresária ou uma advogada ou alguma coisa assim. Eu gostava de fazer isso, sabe? Olha só que papo legal a gente está tendo também. E a gente vai fazer um intervalinho e já volta. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcan.com.br. AAPCAN. Nós acreditamos na vida. Tamo junto virou uma expressão comum e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Programa Viva Ubuntu, hoje conversando com a Mary, e na verdade a gente está tendo uma conversa que ela é uma conversa interessante, positiva, mas que ela é transformadora. E por que ela é transformadora? Porque o universo jurídico, eu acho que cada um vai ter a sua tendência para a sua atividade profissional, o que gosta, enfim. Mas o universo jurídico, ele tem um fascínio e ele tem essa noção da justiça, de ir atrás, de melhorar a sociedade. A gente melhora enquanto ser humano, fazendo curso de direito, que aprende, enfim, mas parece que aquele conhecimento que a gente está adquirindo, ele não vai servir para nós somente. Ele serve para que a gente possa ajudar outras pessoas. Serve para que a gente possa buscar ou garantir o direito dessas outras pessoas. Então, esse fascínio da Mary e essa noção que tu traz, que essa pessoa olha e diz, mas tu deve estar numa atividade de liderança. É outra questão importante. Por que que muitas vezes a pessoa entra no curso de direito e ela não fica? Porque nós vamos acabar exigindo, em algum momento desta formação, a potencialidade do liderar. O advogado, o juiz, o delegado, o promotor, independente da carreira jurídica que for fazer, ele vai liderar. Vai liderar. Então, a liderança, se a pessoa diz, prof, mas eu não sei se eu sou líder, não te preocupa. Dentro do curso de direito, tu vai despertar, com certeza, se não tiveres já despertado essa noção de liderança. Porque a gente precisa dela. E foi essa noção de liderança das pessoas das carreiras jurídicas que sustentaram o Brasil, tanto politicamente, olha quantos políticos de peso a gente tem que são da nossa área. Vários, então a gente tem melhorias da sociedade que estão ligadas a ações que vêm dessa liderança desses profissionais do direito. Então, assim, eu sempre digo, se tu desconfia que tu pode ser um jurista, se o universo do direito te fascina, te causa algum frenesi, como se diz, venha conferir, venha no curso do direito. E essa liderança, então, alicerçou, eu disse, não, vou mudar de curso. Sim, foi ali que eu despertei, né? E aí eu vi que era o que eu queria, na realidade, que era o que eu estava buscando em outros lugares e eu não estava prestando atenção, me atentando ao direito, que era ali que estava o meu caminho, sabe? E a primeira vez que eu entrei, sim, porque eu já entrei no curso de direito algumas vezes, né? Eu já fiz alguns vestibulares e graças a Deus passei em todos. Então, o que acontece? Quando eu entrei a primeira vez, me deu uma sensação de empoderamento. Sabe? E eu me senti muito empoderada. Só que eu fiz o primeiro semestre, ok? E nesse meio tempo, eu morava em Porto Alegre e fazia o curso em Canoas.
Só que aí a mãe ficou doente e o médico disse, praia ou serra. Como nós temos uma casa na praia, em Cidreira, vamos pra praia. E a mãe disse assim, minha filha, e o teu curso? Eu digo, não, eu tranco por 6 meses e depois eu volto. Só que o que acontece? Era para nós voltarmos para Porto Alegre, só que nós não voltamos para Porto Alegre. Eu ia e voltava todos os dias de ônibus. Eu pegava o ônibus na Interpraias às 9h30 da manhã, pinga-pinga. Chegava na rodoviária de Porto Alegre ao meio-dia. Descia na rodoviária para a estação rodoviária do Transurb, pegava o trem, ia até a estação que eu tinha que descer, pegava a integração, o ônibus, para ir para a faculdade. Todo dia era isso. Eu chegava em casa 9h30 da noite, eu saía 9h30 da manhã. Chegou a um ponto que eu disse para minha mãe assim, eu não estou aguentando. E ainda tinha professores que diziam assim para mim, ai, deixa de ser boba, estuda no ônibus. Até o dia que eu disse para ele assim, eu vou deixar de ser boba, eu vou estudar no ônibus, tendo descolamento de retina e tu paga a operação para mim. Porque é o que dá. E as pessoas não sabem, tem muita gente que lê em viagem, mas é perigoso. E aí eu dizia isso para eles, não, quando tu me pagar o descolamento de retina eu faço isso. Mas chegou um momento que eu não aguentei mais de cansada. Era muito estafante, era muita coisa para mim. E aí eu disse para a mãe, tu me perdoa, mas eu vou ter que parar um pouco. E ela, não tem problema, tua saúde em primeiro lugar, eu tô vendo o estado que tu tá ficando. E aí eu parei. Foi quando eu esperei o meu filho terminar o colégio, né, os estudos, o ensino médio. E aí, nesse meio tempo, eu descobri em Osório que tinha a faculdade e que tinha o curso de Direito. E eu disse, bom, Osório, bem mais perto de Porto Alegre. Então, vou fazer o vestibular. E aí eu disse pro meu filho, o que tu quer fazer? Ele olhou pra mim e disse, vou fazer Direito contigo. Eu, ótimo, bora, vamos lá. Só que, como eu disse anteriormente, eu passei e ele não, porque ele travou na redação. Só que de Cidreira para Osório era muito mais simples do que para Porto Alegre, porque daí eu tinha um ônibus escolar, eu tinha um transporte escolar. Só que mesmo assim, aos sábados, em alguns semestres, eu tinha aula o dia inteiro, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Só que o ônibus lá em Osório, lá em Cidreira, aliás, eu pegava ele às 6h30 da manhã na parada e chegava em Osório às 7h30, sendo que a aula era só às 8h30. Para voltar, eu tinha que sair mais cedo, porque o ônibus saía da rodoviária às 4h. Senão eu teria que pegar um ônibus até Tramandaí e de Tramandaí para Cidreira. Isso que é perseverança, gente. Isso é que é querer mesmo uma coisa. E aí eu fazia isso. E aí chegou um ponto que a minha mãe disse assim, tu tá perdendo muita oportunidade, muito simpósio, muito congresso, morando aqui. Nós vamos fechar a casa aqui e alugar um apartamento em Osório. Eu disse para ela, tu faria isso por mim? E ela, claro, minha filha, é para ti, é o teu futuro, né? É óbvio que eu vou fazer isso para ti. Então tá. E aí eu consegui um apartamento que era ao lado da prefeitura, 1 quadra da faculdade. Meu Deus, que felicidade. Era um sonho, né? Aquilo era um sonho. E o meu filho, ele era, como eu sempre disse, meu carregador oficial de vadimécum, porque se é uma coisa pesadinha, é um vadimécum, né? E ele sempre carregava o vadimécum para mim. E ele ia me levar na faculdade e depois ele ia lá me buscar. Ele era amigo dos meus colegas, os professores, todo mundo conhecia o Alex. E era muito engraçado. Né? Até que aconteceu, né, o que aconteceu. E aí aí desestrutura, né? Não, totalmente, totalmente. Porque só por esse breve relato, tu imagina como é que era a mãe que eu tinha. Sim. Mas isso que é interessante a gente falar disso e tu contar, porque cada um de nós vai ter
os seus desertos para passar. Cada um de nós vai ter os seus desafios, né? Então tu foste muito desafiada. Então, quer dizer, o curso de Direito, ele é importantíssimo na tua vida pela essa trajetória e essa luta toda. E aí, quando tu vem para Santa Maria, tu encontra na Ubra. E eu me encontrei na Ubra. Gente, eu me encontrei. Sabe quando tu chega num lugar e que tu é super bem acolhida, que tu te sente em casa? É assim que eu me sinto dentro da Ubra. Como se fosse uma extensão da minha casa, sabe? Os meus colegas são muito queridos, os professores são bárbaros, são atenciosos, eles estão ali sempre dispostos a te ajudar, sabe? Se tu tem algum problema, alguma coisa, tu nunca fica para trás, sabe? E eu me senti muito acolhida, muito acolhida na Ubra. Nossa! Não, e uma coisa, tu consegue, eu gostei muito que tu disse assim, a minha área é o penal, tu tem o fascínio do penal. Tem. E aí, é claro, a Ubra tem ali, nós temos professores excelentes no penal, então aí é fora mais ainda. O olho não brilha, né? O olho faz assim, ó, nossa. E no semestre passado, quando eu fiz o estágio na defensoria, nossa, eu amei a defensoria. É outra experiência, né? Meu Deus, é incrível, sabe? Eu chulhava a semana inteira para chegar às quintas-feiras de manhã para ir para a defensoria. Encontrar o pessoal, encontrar o professor Juliano, que é maravilhoso também. E aquilo foi incrível, que experiência gostosa. Porque assim, e eram todas as áreas, não era uma área só. E isso era o interessante, sabe? A gente viu inventário. Bom, eu já cheguei dando sorte, porque eu já peguei uma queixa-crime de cara. A primeira ação foi uma queixa-crime, assim, nossa, que bom. Mas a gente viu muita coisa, apreensão de veículos, olha, uso capião. Eu vi muita coisa. Passa por todas as áreas. Pode acontecer de tudo. Tu chegou, pode acontecer de tudo. Pode acontecer. Sem contar que o pessoal da defensoria também, eles são muito bacanas. Muito bacanas. Desde o guardinha lá da frente, as tiazinhas da limpeza lá no fundo, que até bolo pra gente faziam. Olha aí. Coisa mais amor. Não, é aí que tá. Essa interação da teoria de sala de aula com a oportunidade da prática. E aí, né, Mary, eu posso passar os 5 anos aprendendo muito ou aprendendo pouco. Vai depender da minha dedicação. Agora, com certeza, como tu disseste, esse fascínio, tu tem a toda hora a oportunidade. Sim, é maravilhoso. Mary, muito obrigada eu que agradeço, por estar aqui conosco. Nossa. Eu queria que tu falasse só mais um pouquinho do curso de Direito, de agora como é que tá, tu vai, a tua pesquisa, eu achei extremamente importante, pedofilia nesse mundo que a gente vive, importantíssimo. Sim, ó, muito obrigada por ter vindo, por ter participado, estar aqui conosco. Gente, eu que agradeço, nossa. A Ubra é minha segunda casa, sabe? Eu me sinto muito à vontade e com todos, né? Com todos, assim, os professores são muito queridos, a direção, a coordenação. Estamos aí. Né? Então, a coordenação. E é maravilhoso. E a minha pesquisa, né? O meu TCC, eu quero falar sobre a aplicabilidade da punição, né? No crime de pedofilia virtual. Se seria a mesma aplicabilidade de uma pedofilia física, né? Por uma questão de não ter o físico mesmo ali. Se no virtual também as punições seriam as mesmas, se as implicações legais seriam as mesmas. Então é sobre isso que eu tô me dedicando. E cada vez mais a gente tem visto pedofilia virtual, né? Com certeza. É uma coisa muito complicada, porque os pais, eles querem tirar foto dos filhos, querem postar nas redes, querem enviar para a família. E quando tu vê uma foto de um filho teu, é pega de uma maneira distorcida, de uma maneira vergonhosa. Exatamente.
Mas nós vamos falar sobre tudo isso. Tá vendo que linda? Que tal a nossa acadêmica de Direito? Mary, muito obrigada por ter vindo, por ter participado. Obrigada. Você que nos acompanha, faça com que outras pessoas conheçam a Mary, conheçam também o curso de Direito da UBRA. A gente está lá lhe esperando para que você venha cursar, fazer Direito conosco. Aqui a gente caminha junto e junto de verdade. Viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Programa Viva Ubuntu, apoio cultural, Lacoste Beer, RS 509, número 6504, anexo à lavagem do Aladim. Forever Live, representante em Camobi, Inês Negrini. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra.